Olá, seja bem-vindo ao podcast Vivendo o Propósito. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Alice. Quando eu convidei a Alice, eu disse: Alice, o Senhor colocou você no meu coração. Eu creio que tem algo mesmo na tua vida para transbordar para a vida das pessoas que estão assistindo. Então, eu estou muito Amém. feliz de você estar aqui. Você é uma mulher assim inspiradora. Você é uma mulher, de fato, uma mulher de Deus. Eu creio que esse é o maior título que nós podemos carregar, né, na vida. E eu creio muito assim que a tua história, o que Deus tem feito na tua história, pode abençoar e vai abençoar a vida de muitas pessoas, assim como abençoou a nossa. Então eu Sim. queria te agradecer por estar aqui. Grande estar aqui. E esse projeto mesmo que o Senhor confiou ao seu coração, vivendo o propósito em Amém. forma de podcast, onde você pode estar mesmo apresentando a história, mesmo testemunho dessas mulheres. Esses vídeos eles estão sendo realmente usados mesmo como uma ferramenta Amém. do Senhor aqui nesse YouTube. E a história mesmo que está sendo transmitida, eu creio mesmo que está impactando muitas vidas. E para mim é uma honra estar aqui. Amém. Gente, vamos começar aqui, fazer uma pergunta já para começar aqui com a Alice. Alice, como começou a sua caminhada com Deus? E houve algum momento específico que marcou essa decisão? Sim. Então, a minha caminhada com Deus, na verdade, começou desde muito nova, né? A minha família inteira sempre foi cristã, o meu pai, as minhas tias, todo mundo sempre foi ali do meio evangélico, então os meus avós estavam à frente da igreja, e era todo mundo do grupo de louvor, inclusive, que eu faço parte hoje em dia também, então todo mundo sempre foi desse meio cristão, né? E desde muito nova eu sempre tive esse hábito de ir à igreja, então eu conheci o Senhor desde muito pequena. E assim, a minha história com Deus, ela é marcada por muitos episódios de bastante intensidade, né? Teve coisas que marcaram a minha vida e, querendo ou não, acabaram mudando os rumos, né? De como o propósito ele foi surgindo. Então, mais ou menos ali, quando eu tinha uns 2 anos, os meus pais eles se separaram. O meu pai ele foi morar em Araripina e a minha mãe foi morar em Garanhuns, que na verdade já era a terra natal dela. E eu fiquei com os meus avós. Então, desde muito nova, eu sempre morei com os meus avós, né? Que tinham realmente ali um envolvimento muito grande no ministério. E com o passar do tempo, nós fomos... Eu, particularmente, fui muito impactada nisso. Comecei a servir no Ministério de Louvor e tudo desde muito pequena. A música sempre foi algo que me conectou muito nessa área espiritual. E era algo realmente que eu via como um chamado do Senhor para minha vida, né? Com o passar dos anos, ele foi ajustando e falando coisas ali ao meu coração, onde eu pude entender, especialmente no rema, né? Que estava para além da música. Mas continuando, mais ou menos por volta dos meus 10 anos, o meu avô, ele chegou a falecer. E isso foi um marco muito grande na história da minha família e especialmente para mim, que estava vivendo ali uma fase de pré-adolescência. E enquanto eu estava ali na minha trajetória de crescer como pré-adolescente, eu ainda carregava algumas marcas dessa separação dos meus pais, mesmo sendo muito nova. Então, isso acabou gerando em mim um certo complexo de inferioridade, sabe? Então, foram muitas marcas que foram deixadas no lado emocional. Mesmo sendo muito nova e aparentemente não entendendo muito aquilo, e também sendo suprida em muitos âmbitos, né, emocional e tudo, que eu sempre tive todo o aparato possível dos meus avós, dos meus tios e tudo, mas existia ali ainda uma lacunazinha que não tinha sido totalmente preenchida. E após o falecimento do meu avô, com a complexidade, né, da pré-adolescência e da adolescência, as coisas foram se alterando um pouco na minha alma. Então, eu fui tentando preencher aquele vazio ali, aquelas lacunas com amizades, muitas vezes com esse senso de pertencimento, né? Eu buscava me sentir adequada, porque o sentimento que tinha no meu coração era de inadequação. Eu não faço parte, eu não mereço. Então, eu fui crescendo e sentindo isso, né? E agora, meu Deus, preciso tampar aqui esse buraco de alguma maneira. Então, aos pouquinhos, o Senhor, ele foi mesmo sendo deixado de lado por conta de feridas da minha alma, né? Então, quando eu cheguei ali mais ou menos aos meus 13, 14 anos, eu comecei a me afastar um pouco da igreja e fiquei tipo aquele crente que vai no culto domingo e depois não vai mais.
E começou-se ali um período muito difícil, emocionalmente falando, né? Até me emociono. Porque foram coisas que eu vivi e eu me emociono não por, nossa, ainda estou sentindo aqui essa dor, não. Mas porque é muito gratificante para mim poder hoje Falar sobre. falar sobre. É muito gratificante. Porque hoje eu posso, através da minha vida mesmo, através do meu ministério e da minha profissão, inclusive, conversar e falar com pais, falar com adolescentes que passaram pelo mesmo e tá transformando a dor em propósito. Amém. Né? Então, esses anos eles foram muito difíceis. Eu me rodeei, me associei mesmo a pessoas, às amizades, e tinha ali os meus amigos, eram minha vida, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, então ali com 15 anos, não porque eu precisava, mas porque eu queria ter esse senso de independência, né? Sempre estava ali buscando algo, porque no fundo tinha essa lacuna da paternidade em si, né? Então, quando a gente, uma concepção de que, estou sendo rejeitada, mesmo que não tenha evidência sobre isso, né? Eu sei que os meus pais, eles se separaram por uma questão mesmo deles e eu não me coloco nessa posição de tentar justificar. Mas, querendo ou não, aquilo deixou uma lacuna que desencadeou esse senso de paternidade. Então, foi difícil conseguir enxergar o Senhor como pai. Né? Por muito tempo eu sempre orei falando Senhor e Salvador, mas falar a palavra pai era muito difícil. Então, durante a minha trajetória, eu comecei a me sentir tão vazia, mesmo com tantas coisas, que eu perdi o meu sentido de viver mesmo. Então, mais ou menos quando eu tinha ali uns 17 para 18 anos, eu comecei um episódio muito, muito sério de depressão mesmo. Eu me sentia muito culpada, né, por ver a família mobilizada, por ver que eu estava realmente perdendo tantas coisas no Senhor. Então, eu comecei a pensar, nossa, a culpa de todo mundo tá passando por isso aqui é minha. Eu não deveria estar aqui. E essas coisas o inimigo foi tentando lançar sobre a minha mente a partir de comentários, a partir de palavras que me feriram no passado. Então eu pegava aquilo e ficava ali sempre ruminando, né? Até chegar o momento em que eu decidi não quero mais viver. Então eu passei realmente por tentativas, por coisas que eu comecei a tentar fazer realmente para tirar a minha própria vida, né? E isso foi muito difícil para mim mesmo encarar, e principalmente pela minha família. Eu via o sofrimento e me culpava. E a partir de um momento, quando eu tinha uns 17 anos, que eu cheguei assim no auge, né, desses episódios, a minha tia, ela tomou uma decisão, que foi me levar para um evento que estava tendo de inteligência emocional e tudo. Então ela me levou juntamente com um grupo de amigas dela e tal. Eu estava muito resistente, né? Porque o inimigo, ele sabia que a partir daquilo dali muitas coisas seriam destravadas. Então eu tava, nossa, não vou de jeito nenhum, não tem que me fazer entrar nesse avião, não vou. Então eu tava ali batendo o pé, falando que eu não queria viver essa experiência. Mas até o momento que eu decidi ir, né? Então eu fui pro Método CIS, do Paulo Vieira. A gente foi lá no de São Paulo. E nesse evento eu vivi coisas assim extraordinárias na minha vida, né? Onde muitas chaves foram viradas, onde eu consegui mesmo entender quem eu era através dos olhos do Senhor, porque não era meramente técnico e apenas falando sobre conceitos da inteligência emocional em si. Né, ele trazia também essa questão espiritual, né? Então lá eu consegui entender o conceito do perdão, lá eu consegui viver experiências muito intensas, onde eu pude mesmo perdoar não só aos outros, como a mim mesma, sobre tudo aquilo que eu tinha passado.
E após esse evento foram 4 ou 5 dias mais ou menos, e era muito intenso. A gente mal dormia tipo 3 a 4 horas por dia, e era o tempo inteiro ali, o dia inteiro, de muita exaustão física mesmo, porque a nossa mente estava sendo trabalhada. Então isso me despertou assim, em todas as formas mesmo. Eu comecei a perceber que os ciclos onde eu estava inserida não eram ciclos de pessoas que queriam o meu bem, de verdade, né? Que eram pessoas que estavam ali, vamos sair, vamos fazer qualquer outra coisa, mas não eram pessoas que impulsionavam para o bem, né? Então, eu comecei a ser muito destravada nesse sentido, da inteligência mesmo emocional. E a partir dali, a gente já foi diretamente para Belo Horizonte, onde passamos mais alguns dias também na Estância Paraíso, né, Sim. da pastora Zenete Rodrigues. Então, aquele lugar ali, meu Deus, eu lembro como se fosse hoje. Quando a gente entrou no carro para poder subir, que é como se fosse uma chácara, que fica bem no topo, assim, de uma serra bem alta. Então, eu lembro que quando a gente estava subindo, eu comecei a sentir, assim, no meu corpo físico mesmo, como se fosse... Como aquela atmosfera ali estava muito espiritual, Uau. Sabe? Então, eu sentia uma batalha espiritual muito grande. Porque, como eu mencionei, o inimigo sabia o que iria acontecer ali naquele lugar. Então, foi muita, muita luta mesmo espiritual, porque esse processo foi muito intenso. Então, chegando lá, a gente não podia usar o celular, não tinha internet, não tinha nada do tipo. Então, a gente ficava ali em um quarto, cada pessoa num quarto, e tinha nesse quarto uma outra pessoa também desconhecida, Sim. né, que não conhecia. Enfim, e aí eu lembro que na primeira noite eu sentia tanto pavor, era como se eu estivesse sendo observada, sabe? Eu me sentia como se eu estivesse sendo observada, mas eu sabia que aquilo dali era uma opressão mesmo, do inimigo tentando trazer medo para mim. Então, quando foi na primeira noite, eu lembro que eu tive a chamada paralisia do sono, né? Que quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso, vê que não é simplesmente uma coisa natural, né? Que tem realmente um viés espiritual ali. Então eu lembro que eu estava deitada assim na cama e eu via mesmo demônios assim ao redor tentando me sufocar. E eu tentava gritar e não conseguia, chamava as pessoas que estavam ali ao redor dormindo e não conseguia. Então foram momentos assim de desespero. Eu lembro que eu não conseguia me mover com o meu corpo físico, mas eu estava ali orando ao Senhor. Senhor, me ajuda, vem aqui, me traz o teu socorro. E realmente eu consegui acordar, né, disso que estava acontecendo. Então, no dia seguinte, na manhã seguinte, a gente já começou com os momentos que lá aconteciam. Eu não posso falar muito, né? Se você tiver a oportunidade, viva essa experiência que é extraordinária e me destravou mesmo em diversas coisas que tinham diversas lacunas ali e cadeias mesmo que o inimigo estava me prendendo. Então, lá a gente tinha consulta psicológica, tinha os momentos espirituais e tudo. E teve uma noite em específica que foi uma noite da libertação. Eu nunca tinha passado por nada parecido. Eu vi mesmo, assim, o Senhor se movendo de forma sobrenatural naquele lugar. Eu vi pessoas, assim, que enquanto estavam nesse momento de libertação, do nada, assim, começavam a vomitar líquidos pretos, sabe? Era uma coisa, assim, totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha visto. E eu lembro que ela tocou, assim, na minha cabeça e falou que eu era realmente escolhida por Deus, a menina dos olhos de Deus. E que todas as cadeias que tinham me prendido até aquele momento, né, de avançar, de realmente ver sentido, ver o quão abençoada eu era, estavam sendo quebradas. Amém. Então, eu peguei mesmo isso para minha vida e quando eu retornei à Petrolina, eu voltei assim, outra pessoa. Eu fui uma pessoa para essa viagem, voltei outra pessoa, Amém. Né? E aí, respondendo a segunda pergunta que você fez, algo que me marcou nisso foi que quando eu retornei, a minha ótica sobre os relacionamentos tinha mudado, minha ótica sobre os ambientes tinha mudado, mas principalmente minha visão sobre mim mesma, né? E quem eu era em Cristo. Então, eu comecei a entender que antes eu vivia uma identidade totalmente deturpada.
Eu não entendia quem eu era e eu tentava me conhecer através dos olhos dos outros. É tanto que, mais ou menos com 15 anos, eu comecei a trabalhar, como eu falei anteriormente, com esse ramo da beleza. Então, eu fazia muitos provadores, eu comecei a criar um nome aqui na cidade, né? Eu fazia muita foto para loja, alguns estabelecimentos fazia divulgação e tudo. Então, eu comecei a ficar um pouco mais conhecida aqui nesse ramo. E quando eu retornei da viagem, eu pude perceber que muitas coisas ali não faziam mais sentido com a pessoa que realmente eu era. Então, assim, por mais que eu estivesse passando por todos esses problemas de depressão, de pensamento suicida, de muitas questões emocionais, ninguém sabia. Só quem sabia era quem realmente estava perto, quem realmente estava sofrendo comigo, que era a família. Mas para o restante, para o público, estava tudo bem, porque era a menina bonita, da escola ótima, conceituada na cidade, a menina que tem muitos seguidores, que posta foto, tem o melhor corpo, que tem, sabe? Então, eu tinha essa imagem para a sociedade de uma pessoa que estava assim, Tudo bem. crescendo no auge, assim, mas ninguém realmente sabia o que é que se passava por trás, além de quem estava nos bastidores. Então, quando eu voltei, eu tive realmente uma visão totalmente diferente. Então, a partir dali, minha vida mudou de maneira extraordinária. E foi aí, então, que eu conheci a Verbo, né? A minha tia, inclusive, me apresentou, muito usada por Deus, tia Kelly, te amo. E eu comecei a vir para a Verbo, né? E ela, devido ao trabalho, muitas vezes não podia ir e eu vinha sozinha para a igreja. Passei um tempinho vindo sozinha. A minha avó congregava em outra denominação, da qual eu também era, mas não me sentia tão parte. E ela, por me ver vindo sozinha, né? Eita, minha neta tá melhorando, mas tá indo sozinha, então eu vou ajudar. Então ela veio também com essa influência para poder estar me dando esse apoio, até porque eu morava com ela, né? Então, depois de um ano, assim, eu vi que tava quase a família toda indo também para a igreja comigo. E isso foi muito gratificante e foi algo que realmente Marcou a sua vida. Né? A partir daí eu continuei sempre ali buscando ao Senhor, me reconciliei e estou aqui até hoje. Amém. Já houve um momento em que obedecer a Deus exigiu de você abrir mão de alguma coisa assim que você gostava muito? Com certeza. Eu acredito que a primeira coisa que eu precisei abrir mão foi das pessoas que faziam parte da minha vida ali naquele contexto que eu falei, né? Então, como eu tinha muitas pessoas ao meu redor, eu precisei me desvincular totalmente, não por conta das pessoas, mas por conta da influência que estava por trás. Então, quando eu tomei mesmo essa decisão de realmente me comprometer com o Senhor e mudar realmente de vida, eu precisei ser intencional nas minhas relações. E nisso, eu precisei enfrentar a solidão. Porque se eu me afastei das pessoas que estavam ao meu redor, que muitas vezes não me levavam para o melhor caminho, Sim. eu acabei ficando mais sozinha, né? Então isso eu precisei abrir mão. Alice, qual conselho você daria para as mulheres que estão tentando viver o propósito de Deus? Bom, acho que o primeiro conselho que eu poderia dar seria: busque encontrar e conhecer a sua verdadeira identidade em Cristo. Então, como é que eu vou viver o meu propósito, que é aquilo que eu fui chamada para ser, se eu não tenho em mim firmada a verdadeira identidade? Ah, Alice, mas como é que eu vou conhecer a minha real identidade? Por que não começar perguntando para aquele que te criou? Então, quando você volta os seus olhos para o Senhor, e eu daria isso como conselho mesmo, né, de voltar os seus olhos para o Senhor, de estar ali mesmo tentando entender como que Ele te enxerga, tudo começa a fluir com mais naturalidade. Outra coisa seja rápida em perdoar, não apenas aos outros, mas também a si mesmo, porque muitas vezes quando nós não temos de forma enraizada o auto-perdão, a auto-valorização, né, o amor próprio por nós mesmos, a gente acaba tendo uma trave em entregar isso para as pessoas. Então, por exemplo, por muito tempo eu me senti uma pessoa que tinha dificuldade de amar outras pessoas e também de receber esse amor, né, um afeto, até mesmo de amigas. Então eu não conseguia ver sinceridade nisso, né, eu estava sempre ali pensando, nossa, mas
aquela pessoa com certeza fala mal de mim pelas costas, algo do tipo. E a partir do momento que eu consegui me perdoar, eu consegui receber esse amor das outras pessoas e conseguir entregar também. E por último, o último conselho seria: seja intencional nas pessoas com quem você se relaciona. Uau. Porque cada pessoa, ela carrega uma influência, né? Então, muitas vezes a gente tá ali e, poxa, tem amigos muito próximos, mas algo que eu sempre costumo dizer, inclusive para as pessoas que eu atendo na escola, né, que eu tenho mais liberdade assim para falar, é sobre o próprio exemplo de Cristo, que ele tinha ali 12 pessoas com ele, mas ele tinha os seus 3 mais chegados. Então, às vezes nós temos muitas pessoas boas, muitas pessoas que às vezes carregam boas influências, mas você precisa ser seletivo naquilo que vai fazer sentido, vai casar com o seu propósito. Não é algo de interesse, não é você ter interesse fútil ou material pelas outras pessoas, mas sim você saber analisar e observar os frutos, porque cada pessoa, ela é como se fosse uma árvore e entrega frutos. Então, esteja sendo mesmo muito seletiva nas pessoas com quem você se relaciona. Uau! Forte e verdadeiro. Alice, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo esse podcast. Algo que vem no teu coração, que possa abençoar, né? Continuar a abençoar quem está ouvindo. Talvez alguém que está perdido, alguém que tem buscado viver o propósito de Deus. E eu queria que você ficasse à vontade para falar para quem está nos assistindo hoje. Amém. Se eu pudesse deixar uma mensagem para você que se sente perdido, seria que há salvação, há um caminho para o qual o Senhor está te esperando. Então, não tenha medo de voltar atrás, não tenha medo de recomeçar, né? Tudo é possível. Então, quando você conhece o Senhor, quando você se deixa mesmo ser moldado, as coisas vão fluir na sua vida. Então, libere mesmo aquilo que o Senhor confiou a você, né? Através do seu propósito, seja no seu trabalho. Você é uma bênção no lugar onde você está. Então, é isso. Alice, obrigada por estar aqui. Gente, eu creio que, assim, eu também fui muito abençoada através da sua vida aqui. Eu não conhecia, assim, o testemunho de Alice por completo, como ela falou aqui. Mas eu creio mesmo que, assim, o que o Senhor derramou, o que o Senhor fez na tua vida, né, tá só começando, né? Amém. Que você vai ajudar a transbordar na vida de outras pessoas, né? Assim, do que Deus tem feito, do que Deus fez. E eu sou muito grata mesmo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, que você, assim, cresça mesmo em tudo aquilo que Deus te confiar, né? Porque onde Deus nos confia, ali é um lugar seguro e um lugar de crescimento, né? Amém. E se você também, vou colocar aqui o Instagram de Alice, você segue lá ela, acompanha, ela é recém-casada também, recém-casada também, tem vivido, florescido em Deus. E se você também não nos segue, já aproveita para nos seguir aqui. E até o próximo episódio com muitos convidados especiais.